Oi, gente! Mais uma vez com vocês. Estamos agora no segundo aulão de matemática. Vocês vão ter 3 aulões, o terceiro vai ser com o professor José Roberto, tá certo? Então, para esse aulão, eu queria que vocês aproveitassem bastante. Eu, particularmente, é um assunto que eu gosto muito, tá? Eu acho ele muito prático, muito usado. Esse conteúdo ele é vivência mesmo do que a gente tem no nosso dia a dia. Então, por isso que eu acho que torna ele mais interessante, tá certo? Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro aulão o que mais caía em questões lá do Enem, que era conhecimentos numéricos? Logo em seguida vem os conhecimentos geométricos. Então, 27% normalmente da população da prova do Enem, ela é de conhecimentos geométricos. Lá no primeiro aulão, lá do primeiro semestre, a gente falou sobre figuras planas, né? Então, por isso que eu escolhi para esse assunto agora, a gente falar de figuras geométricas, de geometria espacial, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai relembrar conceitos, fórmulas e aplicar ela nessas questões que envolvem o Enem, tá bom? Então, primeiro, para a gente estudar a geometria espacial, a gente tem que entender como é que funciona, entender aqueles conhecimentos primitivos que a gente aprende lá no ensino fundamental mesmo, né? Que são os conceitos de pontos, retas, segmentos de retas, planos, curvas, ângulos e superfícies, tá certo? A geometria espacial, ela é um conteúdo que dá para explorar bastante, mas como a gente está falando lá de questões do Enem, a gente vai focar principalmente no cálculo de volume desses sólidos, tá certo? Em hora ou outra a gente pode também estudar a área, mas a gente vai focar principalmente no volume. Aqui eu coloquei para a gente comentar quais são os componentes de um sólido, eu coloquei aqui um cubo, né, que é uma figura geométrica conhecida por todos, e eu destaquei essa partezinha de azul. Essa partezinha de azul, ela representa uma das faces desse cubo. Esse cubo ele tem 6 faces e eu destaquei uma delas. Então, a face é uma superfície plana de um sólido, tá certo? Nesse mesmo cubo, agora eu destaquei de verde esses risquinhos. Esses risquinhos representam para mim a aresta do cubo. Então, a aresta é o encontro entre duas faces, tá certo? E destaquei também nesse cubo esses pontinhos de roxo. Esse pontinho de roxo, ele representa o vértice desse sólido para mim. Então, o vértice é um ponto em comum, onde tem 3, nesse caso são 3 ou mais arestas, é onde elas se encontram, ok? Não tem como a gente falar de sólidos sem falar da relação de Euler, porque Euler contribuiu muito escrevendo essa relação para a gente. Ela diz que se eu somar o número de vértices mais o número de faces de um poliedro, o número de arestas dele, mais 2, tem que ser igual ao número de vértices mais faces. Como assim? Quando eu tenho um tetraedro, eu tenho 4 vértices, eu tenho 4 faces e eu tenho 6 arestas. Percebe que se eu somar 4 mais 4 dá 8, o que eu somo com 2 para dar 8? 6. Então, a gente substitui aqui e verifica que é verdadeira a relação de Euler. No hexaedro é a mesma coisa. No hexaedro eu tenho 8 vértices. Hexaedro é um poliedro de 6 lados, né? Eu tenho, então, 6 faces. Eu tenho 12 arestas. 8 mais 6, 14. 12 mais 2, 14. E assim sucessivamente. Em todos os poliedros, eu vou verificar, poliedro regular, eu vou verificar essa relação de Euler. Tranquilo? Olha só. Tem uma questão do Enem que fala justamente dessa relação de Euler. Vamos comentar ela então. Ela fala assim: o hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 20 vértices. O mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, então a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo desse cristal é igual a
Então, o que a gente tem? A gente tem o número de arestas, a gente tem o número de vértices. E tá querendo saber o número de faces. Se eu jogar na relação de Euler, eu descubro. O número de vértices é 20, o de faces é o que eu tô procurando, o número de arestas é 30. Aqui dá 32, passa o 20 subtraindo, que eu encontro então o número de faces como sendo 12. Resposta, letra B. Então, essa aqui é uma questão que é recente, né, até, de acordo com a história do Enem, ela é de 2017, e foi cobrado somente a relação de Euler aqui, né? Tranquilo, gente? Vamos fazer mais uma desse assunto? Nessa questão, apesar da gente não estar comentando diretamente a relação de Euler, ela envolve os conceitos de um poliedro. Então, fala assim: para o modelo de um troféu, foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de córtices nos vértices de um cubo. Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro, de arestas menores do que a metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces. Com base nas informações, qual que é a quantidade de cores que serão utilizadas nas pinturas das faces do troféu? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar aqui um cubo, eu desenho um cubo para vocês, e ele está falando que em cada vértice eu vou lá e corto. Aí eu fico com essa face aqui triangular, tá? Então, nesse cubo eu tenho 8 vértices, eu vou acrescentar mais 8 desse pedacinho aqui, dessa face, concorda? Então, antes eu tinha 6, que são as naturais do cubo, e eu construí mais 8 faces, que é de acordo com cada vértice. 6 mais 8, eu vou ter, então, 14 faces. Tranquilo? Resposta nossa, letra C. Fácil, né, gente? Então, relação de Euler é justamente só aplicar esses conceitos de vértices, faces e arestas, ok? Então, vamos agora falar um pouquinho de outros sólidos, né? Quando a gente fala de geometria espacial, uma figura que é muito recorrente dos exercícios são os prismas, tá? Então, vamos relembrar. Um prisma regular, a gente vai analisar a área dele. Então, prisma regular é todo prisma reto, na qual a base é um polígono regular. Então, tá vendo assim, ó, que no prisma eu tenho aqui como base, nesse caso, um hexágono, né? Eu tenho aqui a face, quantas faces que eu tenho? Se eu tenho uma base de 6, eu tenho 6 ao redor, tenho em cima e tenho embaixo, então nesse caso dá 8. Para eu calcular a área lateral desse prisma, eu vou calcular a área de cada face e somar. Então, eu calculo a área dessa face, essas faces laterais são iguais, então basta eu calcular uma, multiplicar por 6 e somar. Calculo a área da base, multiplico por 2, que ela é exatamente igual à tampa, e somo também. Então, a área total desse prisma será, na verdade, a área lateral mais 2 vezes a área da base, certo? Quando a gente fala de prismas, uma coisa que embanana muito são os nomes, né? Mas não é difícil. Por exemplo, a gente vai denominar o nome de um prisma baseado na sua base. Ficou engraçado, né? Baseado na base. Por exemplo, um prisma, ele é triangular quando sua base é triângulo. Quadrangular quando for um quadrilátero. Pentagonal quando for pentagonais. Hexagonal quando a base for hexagonal. Ou seja, quando as arestas laterais de um prisma forem perpendiculares aos planos das bases, o prisma é chamado de reto. Não é aquele prisma deitadinho, então tem que formar ângulo de 90 graus, tá? Caso contrário, ele é chamado de oblíquo. Então, recapitulando, um prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, em que suas bases são planos paralelos e ele pode ser reto ou oblíquo. Tá certo? Tá aqui o desenho de alguns para vocês. E a gente vai representar com o nome para poder entender um pouquinho melhor. Por exemplo, nesse primeiro esboço aqui, eu fiz um prisma triangular. Por quê? Porque a base é um triângulo, percebam? No segundo, eu fiz um prisma quadrangular. Por quê? Porque a base é um quadrado. Tá certo?
Nesse último exemplo que eu dei aqui, eu tenho um prisma pentagonal, porque a base dele é um polígono de 5 lados. Por isso que é chamado de polígono pentagonal. Tranquilo? Então, vamos lá. Um prisma, eu tenho a base, eu tenho a face lateral, eu tenho a aresta lateral, e nele, então, ele vai ser reto. Tá vendo que se for perpendicular ao plano, e ele vai ser oblíquo se ele for inclinadinho assim, tá certo? No prisma, para eu calcular a área, eu posso desmembrar. É como se fosse uma caixa de papelão, né? Eu pego ela, abro a caixa e vejo a figura que formou. E calculo separadamente a área de cada uma delas. Nesse caso, como eu tenho um prisma quadrangular, eu tenho então 4 faces laterais iguais a um retângulo, né? A área de um retângulo, né, a base vezes a altura. Então, para calcular a área lateral, é só eu somar o ladinho, cada lado, e multiplicar pela altura. Essa soma aqui dos lados também pode ser representada pelo perímetro da base. Então, eu posso falar que a área lateral é o perímetro vezes a altura desse prisma, tá certo? Aqui eu abri, né, eu planifiquei um prisma, esse eu tenho 2, 4, 5, então pentagonal. Eu fiquei com 2 bases pentagonais e 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Ah, esse aqui é pentagonal, esse aqui é hexagonal. Então, eu não planifiquei exatamente esse, tá certo? Para a gente calcular o volume, agora que a gente já falou da área, para calcular o volume de um prisma, basta a gente calcular a área da base e multiplicar pela altura. Lembra, gente? Agora começou a ficar mais divertido, né? Eu gosto muito de paralelepípedos e cubo. Então, na geometria espacial, esse paralelepípedo ele pode ser um retângulo, que é chamado de cubo. Ele é um caso específico do paralelepípedo quando todas as arestas forem iguais. Então, se as arestas forem diferentes, é paralelepípedo. Se todas elas forem iguais, é chamado de cubo. Então, aqui eu tenho um desenho de um cubo. Eu tenho nesse cubo 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Na figura dá pra gente contar. Esse sólido, ele é construído com 6 retângulos congruentes 2 a 2, como ilustra a figura, tá vendo? É como se fossem as basinhas desse sólido. Então, para a gente calcular o volume, basta a gente multiplicar as 3 dimensões. Eu chamei aqui de A, aqui de B, aqui de C. Então, o volume vai ser A vezes B vezes C. Tranquilo? E a área total, quem que vai ser? A área total, como eu tenho 2 a 2 faces iguais, por exemplo, essa face de baixo aqui, eu tenho de dimensão A e B. Então, eu multiplico A vezes B. Só que ela aparece também lá em cima, por isso aparece esse doisinho aqui. Então, a área total vai ser 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, pegando essa daqui de frente, e B vezes C, pegando essa aqui do lado, certo? A área total dele, ela é representada por todas as suas faces, tá vendo? Nessa primeira eu destaquei de vermelhinho essas duas, lembrando que elas são congruentes. Na segunda, eu destaquei as dimensões A e C, e por último, as dimensões de B e C. Então, tá aqui a área total, tá? Que é 2 vezes a área A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Tranquilo? E o volume, né, só pra gente determinar, como tinha falado, é eu multiplicar essas 3 dimensões. Na base, eu tenho um retângulo de lados A e B, e eu tenho uma altura desse paralelepípedo C, por isso que o volume é A vezes B vezes C. Ou seja, A vezes B, que é a área da base, e C, que é a altura, vezes a altura. Tá certo? Agora, quando eu tenho um paralelepípedo, eu tenho que levar em consideração as diagonais, né? Porque essas diagonais, elas cortam o paralelepípedo e formam um triângulo retângulo, tá certo?
Então, na diagonal, para eu determinar a diagonal, tá vendo que a diagonal é eu pegar esse ponto P e ligar a esse ponto S. Ou seja, se eu der nome aos vértices desse paralelepípedo e falar que aqui é o P, o de baixo é o S, a diagonal vai ser a distância de P a S. E como que eu calculo? Basta eu extrair a raiz quadrada do quadrado das 3 dimensões do cubo. Por exemplo, se os lados são A, B e C, as arestas são A, B e C, a diagonal vai ser a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Aqui eu fiz a demonstração só para vocês entenderem como que chegou na fórmula, é através de teorema de Pitágoras mesmo, tá? Então depois, se vocês quiserem desenvolver, a gente vai conversar. Só tô dando o conteúdo, os conceitos para a gente poder aplicar nas questões lá que a gente vai falar do Enem logo logo, tá certo? No cubo em especial, a gente tinha falado da diagonal do paralelepípedo. Do cubo, como as arestas são iguais, a diagonal vai ser só a raiz quadrada de 3 ao cubo. Como ao quadrado, como o A tem o expoente 2, ele sai da raiz e a diagonal, então, na verdade, vai ser A raiz de 3. O volume do cubo é A elevado a 3 e a área total vai ser 6A ao quadrado. Lembrando que esse A é o valor da aresta desse cubo, tá certo? Paralelepípedo retângulo, né? Então, ele é bem parecido com o... Ele é, na verdade, um cubo, ou seja, todo cubo é um paralelepípedo, mas nem todo paralelepípedo é um cubo. Então, de acordo com esses dados, dá pra gente fazer os exercícios sem decorar a fórmula, tá? Ela tá aqui só porque a gente tem, né? Mas também dá pra gente deduzir a fórmula de cada um deles. A gente vai falar também um pouquinho do cilindro. O cilindro ele é usado principalmente na nossa vida diária. Eu coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo, uma latinha de guaraná, um óleo. A latinha da sardinha tem umas que não é nesse formato, mas existem umas que é redondinha assim. A panela da gente fazer comida da nossa casa. Todas elas representam um cilindro, tá certo? Então, no cilindro, a gente tem que levar em consideração, como no cilindro a base é um círculo, a gente precisa do raio desse círculo e a altura desse cilindro. Então, são dois conceitos para a gente encontrar a área e o volume, tá? Então, primeiro, quando a gente pega uma lata de óleo, por exemplo, se eu abrir a lateral dela e planificar, vocês percebem comigo que ela vai ser justamente um retângulo e que esse retângulo aqui é exatamente o tamanho do comprimento dessa circunferência. E vocês lembram quando a gente estudou que o comprimento de uma circunferência é 2πr? Então, esse ladinho vale 2πr. E isso aqui é h. Então, a área lateral vai ser 2πr, que é a base, vezes a h, que é a altura. Certo? Como a gente tem no cilindro ainda duas bases de circunferência e a área da circunferência é dada por πr ao quadrado, então a gente vai calcular a área total como sendo 2 vezes a área da base mais a área lateral. E nesse caso, o volume é a área da base vezes a altura. Como a área da base é πr ao quadrado, vai ser πr ao quadrado vezes h. Ok? Isso aqui eu coloquei só para vocês algumas coisas que são usadas, alguns termos, por exemplo, a base de uma região plana, ela contém a curva diretriz e todo o seu interior. Então, são algumas informações que, se vocês tiverem tempo de anotar, vai ajudar vocês, tá? Para poder entender questões do Enem sobre geometria espacial, tá? Eu vou passar um pouquinho, senão a gente fica sem tempo de fazer exercício, tá ok? Então, se quiser, pausa o vídeo e anota aí esses conceitos. A gente vai finalizar, então, falando dessas figuras de pirâmides, né? Pirâmide, então, nas pirâmides a base é um polígono qualquer e as faces laterais sempre são triângulos. Então, não existe pirâmide em que as faces laterais é um círculo, por exemplo. Sempre nas pirâmides a gente vai ter faces triangulares.
Na pirâmide reta, os triângulos são isósceles. O que é um triângulo isósceles mesmo? Igual. Então, todos os triângulos são iguais, de dois lados iguais. Certo? Observe que nessas duas pirâmides, as faces laterais são todas triângulos isósceles, tá? Por quê? Porque ela é uma pirâmide reta. Da mesma forma que lá nos prismas, a gente pode ter uma pirâmide que não é reta. Nesse caso, tá vendo que a altura dela não é a mesma altura como se ela tivesse retinha? Então, a altura de uma pirâmide oblíqua, na verdade, não é a distância desse ponto até o centro da base. Na verdade, é a distância desse ponto até o plano, tá certo? A área total de uma pirâmide sempre vai ser a área da base. Nesse caso, como a gente tem uma só, então só uma área da base, mais a área lateral. Na pirâmide, o volume dela, como a gente não tem duas bases, é a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Então, o volume de uma pirâmide, ela é a área da base vezes a altura, mais dividido por 3. Aqui, da mesma forma, eu só finalizei, né, os conteúdos aqui que a gente tem. Se quiser pausar também para copiar. Aqui eu coloquei na figura alguns conceitos que facilitam também, por exemplo, a geratriz aqui dessa pirâmide, esse G representa a geratriz. Ela é, se eu perceber, tá vendo que eu formo aqui, tá vendo esse triângulozinho verde? Eu posso representar ele nessa pirâmide. E aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que G ao quadrado, que é a hipotenusa em relação a esse ângulo, vai ser igual a H ao quadrado mais A ao quadrado, tá certo? Então, são algumas formulazinhas que não precisa decorar, mas que se você souber, agiliza lá na resolução de exercício, mas também dá para você deduzir tudo aplicando o teorema de Pitágoras, tá? O cone. O cone, na verdade, a gente fala que ele parece uma pirâmide, só que ele, na verdade, vai ter a base em forma de círculo. Então, essa é a diferença. Então, a gente tem um cone, né? Ele é um sólido formado pela união de todos os segmentos de reta que tem a extremidade em P e a outra num ponto qualquer da região. No cone, a base é sempre uma curva, ou seja, sempre uma circunferência. O vértice do cone é o ponto mais alto. A geratriz dele é como se fosse essa distância, esse ladinho do cone, e a altura é a distância do vértice até o centro da base, até a base, tá bom? Tá aqui mais alguns desenhos que representam esse cone. Aqui, o que eu fiz? Eu peguei um triângulo retângulo. Se eu rotacionar esse triângulo retângulo, eu formo um cone, tá? Então, isso aqui é só para a gente entender o que é a geratriz. A geratriz é a rotação desse triângulo retângulo. E o volume do cone também, ele não é a área da base vezes a altura total, porque ele não é uma figura, um sólido lá que tem duas bases completas, então a gente também divide por 3. Como a base é um círculo e a área do círculo é πr ao quadrado, eu multiplico pela altura e divido por 3. Em outras palavras, podemos considerar o cone como se fosse uma pirâmide de base redonda, tá? Então, tá aí o cone, a base dele, a representação da geratriz, a área da base. A área lateral dele, tá vendo que a gente tem aqui, ó, uma figura, um polígono que tem na verdade aqui, ó, ele não é um polígono porque não tem os lados em linha reta, então isso aqui, essa figura, para determinar a área lateral dela, eu vou multiplicar o πr vezes a geratriz, tá? Então, porque isso aqui é o comprimento da circunferência, 2πr, então πr vezes g. E a área lateral vai ser a área da base mais essa área lateral. A área total, né? Falei lateral. Já tô ficando doida. Fiz o desenho aqui representando, então, no cone tudo isso que a gente falou, tá? Área lateral. Aqui a gente tem a geratriz, que é justamente o teorema de Pitágoras, a área total e o volume. Agora vamos para a parte mais interessante, né?
porque tudo isso vocês já estudaram, vocês já sabem, a gente só estava relembrando, agora a gente vai aplicar isso nos exercícios. Esse exercício, ele caiu em 2014, tá? Eu lembro dele e ele é um exercício que poucos dos nossos alunos conseguiu fazer e ele não é tão difícil, tá? Então, ele fala assim: na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma trapezoidal, conforme mostrado na figura. Lembra que eu falei para vocês que a geometria espacial ela é muito próxima do nosso cotidiano? Então, aí os fazendeiros, eles têm eles fazem muito silo, então eles têm muita familiaridade com essa figura. E, na verdade, não sabe o que significa, não sabe aplicar ela na matemática. Então, ela me colocou uma figura aqui, me deu alguns conceitos, né? Esse Bzinho, por exemplo, é a largura do fundo, esse Bzão é a largura do topo, esse C é o comprimento do silo e H a altura do silo. Considere um silo de 2 metros de altura e 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Então, olha aqui, ó. Eu tenho esses dados, eu fui lá convertendo, tá? A altura é 2, o B é 6, o C é 20, faltou o Bzinho. O Bzinho é a largura do fundo, então eu tenho que descobrir quanto que é essa largura do fundo. Mas ele me disse que para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais que a largura do fundo. Vamos traduzir isso. Cada meio metro... A largura do topo tem meio metro a mais que a largura do fundo para cada metro de altura. Ora, eu não tinha 2 metros de altura, então 2 vezes 0,5 dá 1. Eu tenho 1 metro a mais, então, que a largura do fundo, certo? Então, como aqui a do topo é 6, a do fundo vai ser quanto? 5, porque 6 menos 1 deu 5. Então, eu já achei quanto que é o Bzinho. Feito isso, fica fácil. Aqui na minha figura, então, eu vou ter que o Bzinho é 5. Ficou feio, gente, porque eu tentei fazer bonito, mas foi difícil. Esse Bzinho, então, é 5, que eu acabei de achar. A altura é 2. Essa aqui do topo, a base maior do topo é 6. E o comprimento do silo é 20. E agora é só a gente calcular o volume. O volume é a área da base vezes a altura, certo? O que eu tenho aqui como sendo base? Ele tá deitadinho, mas só que a base é mais fácil eu colocar aqui, ou poderia fazer ela aqui também. Aí eu vou calcular a área da base como sendo esse trapézio e multiplicar pela altura como sendo o si. Então, como é um trapézio, é a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? Então, a base maior é 6, a base menor 5, a altura 2, e vou dividir por 2. Isso tudo vezes 20, porque eu estou calculando o volume, e o volume aqui é 20. A altura aqui, que é o comprimento, que está representando o comprimento, é 20. Então, o volume vai dar 220 metros cúbicos. A letra D, será que é? Não. Vamos voltar lá no enunciado para ver a pergunta. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem é... Então, a gente tem que levar isso em consideração. Como eu achei o volume e que 1 tonelada de forragem ocupa 2, basta eu dividir esse 220 por 2, que vai dar, então, 110 toneladas de forragem. Letra A. Bom de fazer esse exercício, né? Qualquer dúvida, gente, depois eu estou à disposição de vocês, tá bom? Mais um exercício agora. Esse caiu em 2014. Ele diz o seguinte: um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. Então, eu tenho 2 cubos, um em cima do outro, de tal forma que essa aqui, ela é a metade dessa aqui. Ou seja, essa aqui é o dobro dessa aqui, tá? Então, ele fala assim, a torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Então, vamos lá pensar. A
Aqui eu tenho um volume, se essa aresta eu chamei de 2x, essa aqui vale x, certo? Então, o volume desse cubo maior, como as arestas são iguais, vai ser 2x elevado ao cubo. Vai dar 8x ao cubo, certo? O volume do cubo menor é x ao cubo, porque eu tenho o ladinho dele aqui como sendo x, a aresta. Então, do maior é 8x ao cubo, do menor x ao cubo, o volume total do reservatório é 9x ao cubo, certo? Tem uma informação que ele levou 8 horas para encher essa metade do maior. Então, se o maior é 8, ele levou 8 horas para encher 4x ao cubo, não é? Então, desse modo, ele vai encher a cada minuto, ele vai encher 0,5 desse dispositivo. É só fazer uma regrinha de 3, certo? Desse jeito, como ele já encheu 4x ao cubo, ele falta encher, e era 9, 5x ao cubo. Os 4 do menor, mais o total do menorzinho, os 4 do maior, mais o total do menorzinho aqui, que dá então 5x ao cubo. Como eu falei para vocês que ele enche metade, a cada minuto ele enche metade de x ao cubo, é só a gente multiplicar por 2. Então, vai ser 10 minutos, tá certo? Foi tranquilo, gente? Essa aqui a gente aplicou só a questão de volume, né, do cubo. Vamos para mais um? Eu gosto de fazer exercício. A resposta dessa deu a letra B. Essa aqui é a mais recente. Essa aqui foi do ano passado, né? Isso aqui, apesar de ser geometria espacial, na verdade a gente faz ela toda com regra de 3, né? Ela diz o seguinte: uma empresa especializou-se no aluguel de containers que são utilizados como unidades comerciais móveis. O modelo padrão alugado pela empresa tem a altura de 2,4 metros, tá aqui, e as outras dimensões, largura e comprimento, 3 e 7. Um cliente solicitou um container com altura padrão, porém com a largura 40% maior e comprimento 20% menor. Para atender às necessidades de mercado, a empresa também disponibiliza um estoque de outros modelos de containers, conforme o quadro. Dos modelos disponíveis, qual atende às necessidades do cliente? Gente, essa aqui, o que a gente tem? Inicialmente, o container tem 2,4 de altura, 7 de comprimento e 3 de largura. Mas o cliente aqui quer 20% menor aqui, 40% maior aqui. Então, vamos calcular. 20% de 7 é só eu pegar o 7 e subtrair 0,2 vezes 7, que dá 1,4. Então, 20% menor vai ser 5,6. E agora, 40% maior, 40% de 3 dá 1,2. Então, 3 mais 1,2 deu 4,2. Aí é só ir lá e procurar nas alternativas qual que encaixa. Comprimento 5,6 e largura 4,2. Resposta B. Tá bom? Vamos fazer mais uma, né? Essa aqui agora é de 2015. Ela agora a gente vai precisar dos conceitos que a gente falou um pouquinho na aula. Então, uma carga de 100 containers idênticos ao modelo apresentado na figura 1, tá aqui a figura 1, deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 foi cedida para o empilhamento desses containers. De acordo com as normas desse porto, os containers deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de containers é. Então, tem que pegar esses containers e encaixar aqui da melhor forma possível, de tal forma que não sobre espaço nem aqui nesses 32, nem aqui nesses 10. Então, vamos pensar lá. Ó, como aqui é 6,4, esse ladinho aqui de 32, eu consigo colocar 5 containers, concorda comigo? Porque 5 vezes 6,4 dá 32. Como um container aqui ele tem de 2,5, porque eu coloquei essa frente aqui. Aí sobrou para esse lado 2,5. 2,5 eu já usei para colocar um container. Aqui esse aqui é de 6,4, 2,5.
eu tenho 10. Então, eu posso colocar mais 4 containers atrás para completar os 10 metros. Então, eu coloco 5 aqui e 4 aqui. Ou seja, na primeira fila, eu coloco 20 containers. São 100 containers, certo? Então, se são 100 containers, eu coloquei 20 na primeira, 20 na segunda, vai dar 5 fileiras de 20, tá? Então, vai ser, ele tá perguntando lá, deixa eu voltar lá no exercício para ler a pergunta. De acordo com as normas desse porto, após o empilhamento total da carga, atendendo à norma da altura, a altura mínima, tá? Então, eu tenho 5 containers aqui, um em cima do outro, onde a altura dele é 2,5. Como são 5 vezes 2,5, 12,5. Tá certo, gente? Então, deu a resposta, deu a letra A, tá? Vamos finalizar com essa aqui? Tem mais questões, mas a gente pode finalizar, porque eu acho que o tempo não tá dando mais, né? Vamos fazer só mais essa, então. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Então a gente está falando de um cilindro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água. Mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual, após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. A gente normalmente eles dão esse valor de 3 para facilitar as contas e pergunta qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado. A antiga, ela tem 2 metros de diâmetro, então o raio é 1. E ela tem 3 metros de altura. Na nova, eu não tenho o raio, mas eu sei que o volume é 81 e a altura é 3. Então, nessa nova, a gente vai descobrir o raio jogando na fórmula do cilindro, onde o volume é 81, o π, a fórmula é πr ao quadrado. O π a gente vai adotar como sendo 3, então 3 vezes r, que eu não sei, ao quadrado, e a altura é 3. 3 vezes 3, 9. 9r ao quadrado vai dar 81. Então, o r ao quadrado vai ser igual a 9, raio vai ser 3. Então, antes eu tinha um raio de 1, passou a ser um raio de 3. Qual deve ser o aumento? 2 metros. Letra C. Tá certo, gente? A gente tem mais exercícios para fazer, mas na medida que a gente for passando, vou passando para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho, que tenha ajudado vocês na resolução. Coloquem no caderno esses exercícios, tá? Não precisa copiar, mas coloca qual Enem, coloca a resolução, porque quando você tá copiando a resolução, você tá reforçando, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha absorvido um pouquinho do que eu passei para vocês. E no próximo aulão, vocês vão estar com o professor José Roberto, tá bom? Até mais!